pessoal, aqui vamos lá, vamos buscar o contexto relacionado às demandas que vinculam a época do rei Arthur. Lembra que eu já falei com os senhores, já até mostrei a questão peculiar relacionada aos celtas. Então, lembramos da história da civilização, nos coloca patamares importantes entre a lei e os seus direitos e a lei e a sua história, que vai colocar demagogos que venham incondicionar contrapontos em nosso viés relacionado às temáticas. Então, como lembro do rei Arthur, alguns falam, no campo dos historiadores, ligado à Idade Média, ligado aos celtas. Lembramos aquela mesa redonda, que nos coloca paradoxos importantes que vem a vincular, ok? Então vamos lá. Então, quando eu falo sobre a história, nos coloca demagogias importantes que vinculam a destreza, a indestreza e a capacitação relacionada aos campos expoentes entre os termos cotidianos que falamos. Embora o rei Arthur tenha aquela espada Excalibur, que demonstra ser um rei fenomenal, que veio de uma família não nobre, depois que ele consegue levantar, eu não sei, alguns pontos importantes, depois alguns até ficam algo extraordinário, como vem ele do anonimato, sendo porta-voz nessas magnitudes. Ok? Então, quando eu falo sobre anatomia de um escândalo, ok? Eu falo na periferia teórica do serviço social, vou fazer uma revisão antropética, primatizando o corpo exterior, fogo contra fogo, relacionamento internacional ligado ao jornalismo esportivo. Podemos citar vários autores como o Clovis Rossi e outros movimentos relacionados também ao jornalismo e à motricidade humana. Eu falo que a motricidade humana, ela é uma alma, a motricidade humana tem uma história de várias penalidades na nossa alma, nas almas históricas, Ou seja, entre aonde temos que colocar a discussão é essa, aonde há uma existência, há um ser paradoxal, aonde há uma pessoa, temos que ter essa literatura científica sendo porta-voz em patamares importantes. A nossa energia e foco, é lógico, coloca patamares importantes que vem a relacionar alguns pontos. Falamos dos cunhos internacionais, falamos de motricidade. Estava lembrando aí daquela Cátia Abreu, em Lisboa, Universidade de Lisboa, tem uma conexão relacionada a esse tipo de proteína que vem a haver ramificações ou ramificações semânticas, semióticas, que vem a ser porta-voz entre o cunho nacional e internacional, ok? Então, entre essas partículas, compartilhe aí, entre essas partículas, há fragmentos. Estou citando Paulo Freire, qualquer tipo de autor relacionado à educação, Saviani, ao campo de Libânio, qualquer tipo também, que venha nos colocar patamares importantes entre a democratização e a reflexologia relacionada ao nosso viver. Quando eu falo sobre compromisso, eu lembro do Cornélio. Quando eu falo de compromisso, eu lembro de Moscovitz. Quando eu falo de compromisso, eu lembro do Canário. Tudo na década de 80. Nós olhamos que entre essa tipo de motricidade deficientária, alguns autores, como uma autora que relaciona a UFS também e outras autoras, que tem essa autoglificiência relacionada aos patamares importantes entre o conservadorismo e a liberdade. Um ponto importante nós temos que saber, aonde há uma ação pura científica, há uma autoridade.
Aonde é uma ação pura científica, há ou seja, uma dominância autoritária, porque parece ser liberdade, mas nos coloca uma autocracidade, que é um conceito de força absoluta relacionado ao treinamento, e força, ou seja, relativa, que é estar conosco a cada dia, ok? Então, quando falamos sobre esses patamares, vinculo o que? Entre os campos socioculturais, a construção, reconstrução e patamares importantes. Está vendo uma senhora, uma doutora, a Galvão, da UFS, esses tempos atrás eu cheguei a conhecer ela, não sei se foi na praia ou na chuva, mas foi nesse campo ecológico ligado ao campo sistêmico educacional que nos coloca adjuntos verbalmente. Embora tem Galvão relacionado aos paradigmas da educação, tem Galvão ligado também ao campo da antropologia, tem vários Galvão, né? Mas que nos coloca fatores, que essa Ana Carolina Galvão, que coloca a questão da neutralidade já é consequência de uma questão sem partido, é uma maneira de dizer que não há uma neutralidade. Não estou sendo contraponto, entrando em contraponto contra ela. Mas quando ela fala de neutralidade, que as pessoas falam que sem partido, é um campo de sigrociência, ciniciociência, ou seja, um campo 5 ligado à maêutica, mas nos coloca patamares relacionados ao corpo e à sociedade. Esses tratados. A neutralidade, a pegada neutra, pode ser em academia, qualquer tipo, já deixa de ser, ou seja, deixa de ser sem partido, mas há um partido. Quando eu já falo que eu estou sem partido, é porque eu tenho várias penalidades nessa alma histórica que significa motricidade humana. Essas almas que nos coloca contextos, contextualizando, testosteronizando, né? Testosteronizando a motricidade humana, ok? Então vamos lá, como falamos sobre finalidades nos campos históricos, olhando na época de 1996, aí o Paulo Freire esteve nesse cenário de debates aí, eu gostei o que ele coloca entre esse duelo entre liberdade. Quando procuramos a liberdade, aí que nós encontramos o próprio autoritarismo no período do século XIX, mas que destaca no século XVIII, e que nos coloca patamares importantes que relacionam a nossa vida diária, os termos cotidianos, ok? Agora, quando falamos de civilização, por isso que eu comecei falando do Rei Arthur. Vamos falar que são fatores internos que relacionam até os campos históricos, antológicos, do Leonardo da Vinci, outros patamares históricos que vêm a relacionar o movimento. Essa consequência ligada ao próprio movimento nos coloca fatores importantes. Quais? Qual a maneira de vivenciar entre a concepção e o mundo? Qual o tipo de maneira que eu vou comercializar? A palavra comercializar, não estou citando o Rubem Alves, mas diz algo que venha comer. Ou seja, a palavra comercializar, ou seja, comercialização, é um processo que liga a ação, que vai haver uma conexão operativa, e essa conexão operativa vai haver uma habilidade entre essas ações científicas puras. Aonde há uma ação educativa, há uma ação científica. Aonde há uma ação educativa, há uma ação de pesquisas. Estou vendo vários autores destacando assim, psicologia, falando sobre a Idade Média contemporânea, alguns autores, que vêm a retratar sobre alguns reis e monarcas na época, né? E alguns filmes que falam de ficção, mas tem fatores reais relacionados a essa gravidade, ligado à própria maçã, que caiu, subiu e desceu. Pois bem, então quando falamos sobre as questões que eu coloquei sobre o escândalo, e aonde há um escândalo, há um tipo de inverdade ou verdade que vem a relacionar o que é conceito de anatomia. O meu conceito de anatomia é o quê? A anatomia, alguns falam divisões do corpo, a divisão relaciona o corpo. Ao meu ver, a divisão do corpo, ela tem as suas distribuições, por isso que significa anatomia. Aonde há uma divisão, é lógico, mas tem a distribuição, que há o campo segmentar de organização e reorganização ligado à anatomia. Quando ocorre isso,